Então preste atenção. Um casamento não se mantém com aparência de espiritualidade, e sim com compromisso. Com compromisso ao afirmar no dia a dia: eu te amo, com ações práticas, com negação do eu. A guerra dentro de casa é a guerra do egoísmo, meus irmãos. Tem que prevalecer o meu querer, os meus desejos. Não é porque você é linda, não é porque você cozinha bem, mas é porque você é a mulher, a minha mulher, a mulher da minha mocidade. Ela deve ser priorizada por conta disso. Amados, talvez você hoje seja fruto de um casamento falido. Teu compromisso, tua fonte hoje deve ser o Senhor, o teu modelo. Preste atenção, nele nós podemos todas as coisas, amém? Pronto, então essa é a primeira atitude que nós temos que ter, para que essa ideia não se apague, é priorizar o nosso casamento. A segunda atitude: ore, ore e ore, persevere em oração. Está complicado o casamento? O marido é complicado, a esposa é complicada, nada se está dando certo? Apresente diante de Deus. O salmista no Salmo 127, versos 1 e 2 diz: se não for o Senhor, preste atenção nesse texto, se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Veja, presta atenção, que a palavra inútil aparece 3 vezes nesse texto. Inútil é aquela palavra que você não deve chamar nem proferir a ninguém. Tem coisa pior do que chamar uma pessoa de inútil, né? É aquilo que não serve para nada. Meus irmãos, a família é uma ideia de Deus, é ela que pode nos ajudar. O salmista nos ensina o seguinte, ele fala de estrutura, né? Estrutura, casa literal, casa pessoas, famílias. Sem o Senhor é inútil. Aliás, eu já vi grandes palacetes, casas lindas, enormes, de homens ricos. Eu já entrei num apartamento em Fortaleza de 3 milhões de reais. Agora você vai ver a estrutura familiar, não vale R$1. Detonada, confusão, contenda, brigas e mais brigas. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder o seu casamento, a sua alma? É inútil. Se não for o Senhor, será inútil. Olha o que o salmista também diz: segurança, proteção, né? Suprimento, aliás, segurança, proteção. Se o Senhor não for a sentinela suprema, será inútil também. Você pode botar cerca de todo que é jeito, câmaras de todo que é jeito. Se você não confiar de que a tua vida está nas mãos de Deus, de que nada acontece se não for conforme a permissão de Deus, será inútil. Olha para os bancos aí, olha para as grandes estruturas, né? Da mesma forma, as nossas vidas. Emprego, trabalho, suprimento, trabalham tanto, 2 empregos, vende férias e nada, é inútil. Paz, sono, clima gostoso, meus irmãos, é o Senhor que dá enquanto nós dormimos. Não está ligado a ter, mas sim a ser filho de Deus, ser servo de Deus, confiar no Senhor, fazer dele a pessoa mais importante do nosso lar, convidá-lo para fazer parte da nossa vida, da nossa sala, da nossa casa, da nossa cozinha, do nosso relacionamento. Amém? Mateus capítulo 7, Jesus encerrando o sermão do monte, ele diz o seguinte, ele fala sobre o prudente e o insensato. A casa não vai resistir os ventos, chuvas e rios, se não estiver firmado na rocha, que é Jesus. Jesus é a rocha que firma o nosso lar. Meus irmãos, todos nós somos responsáveis, pai, mãe, filhos. Claro que é dever principal do pai, sacerdote, desde o Velho Testamento. Você que não tem marido, Deus também te ouve. Pastor, eu sou viúva, mas Deus te ouve. Ore, Deus te ouve.
Deus vai cuidar. Aliás, só que nós temos orientações na palavra de Deus sobre o cuidado com as viúvas. Ore. Amém? Oração é intervenção divina. Oração derrama o amor nos nossos corações à medida que você intercede pelo outro. Oração é uma relação espiritual e interpessoal. Diga ao seu marido, esposa. Diga, marido, à sua esposa. Diga, filho, aos seus pais: eu estou orando por você. Ore pela sua família, meus irmãos. Filhos, orem por seus pais. Jeremias, no capítulo 29, verso 11, o Senhor fala: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Em Jeremias, no 33, verso 3, diz: clame a mim e eu o responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Meu irmão, essa é a segunda atitude. Ore. Pastor, mas eu não sei orar. Você sabe o que é orar? É conversar com Deus, como você conversa com qualquer pessoa. Infelizmente, desse nosso evangeliquez, desse nosso crentez, nós enchemos de estruturas nossas orações. Se coloque na presença de Deus. Senhor, eu creio que estou na tua presença. Eu quero conversar com o Senhor, abrir o meu coração aqui, o que eu estou sentindo. E coloque a tua família, coloque a pessoa que mais você ama, coloque os teus entes queridos na presença de Deus. Amém? Terceira atitude que devemos tomar para que essa ideia chamada família não apague, é que nós temos que ser coerentes. Pais, temos que ser coerentes. Nós somos modelos para os nossos filhos. Abram comigo em 1 Pedro, no capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Vou pegar esse texto aqui como referência para trabalhar essa questão da coerência. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. Olha o que diz o texto. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Preste atenção no que o texto está dizendo. Livre-se de toda hipocrisia, maledicência, né? De toda maldade, de todo engano, inveja. Livrem-se. Como crentes, meus irmãos, não podemos viver na hipocrisia. Nós somos modelos, pais. Aí o que é que acontece? O telefone toca. Menino disse que eu não estou. Aí o menino diz uma mentira. Menino, não minta. Mas papai semente, né? Preste atenção como nós somos cheios de incoerência. Exigimos que os filhos pratiquem, desejamos que eles façam coisas que nós não fazemos. O que Jesus mais condenou quando esteve no nosso meio, não foi, meu professor? Foi a hipocrisia dos fariseus. Uma das coisas que ele mais condenou: sepulcros caiados, por fora uma boniteza, emmaçado, lixado e pintado, por dentro podres. Vocês são sepulcros caiados, hipócritas. Pregam, exigem o que não praticam, o que não fazem. Olha o que diz o verso 5 e 6. Presta atenção, fica aberto. 1 Pedro capítulo 2, 5 e 6. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Amados, preste atenção que nós somos edificados sobre a rocha. Edificados sobre a rocha. Para vivermos uma vida coerente, nós temos que edificar a nossa vida, o nosso coração, o nosso ser na rocha que é Jesus. Você quer viver uma vida incoerente? Se você não firmar o teu coração e a tua vida na rocha que é Jesus. Olha o verso 9 e 10. O que é que o texto diz também? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né?
Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Não faz mais sentido viver na incoerência. Fomos escolhidos, separados, né? Então, meus irmãos, temos que viver na coerência, conforme o que nós acreditamos, conforme os valores que nós vivemos. Olha o que diz o verso 2, capítulo 2, verso 13. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema. Aqui o apóstolo Pedro está dizendo que nós temos que nos sujeitar às autoridades. E aí o que acontece?